sou a professora Maria Cristina e estou aqui para a gente ter aulas dos adolescentes, né? Hoje o tema da nossa lição chama-se Família Cristã. E a nossa lição de hoje é a número 10, que fala sobre o caráter, que é a melhor herança que um ser humano pode ter, né? Com o nosso caráter, nós fazemos todas as outras coisas da vida. A nossa lição fala sobre o valor do caráter, né? Eu acho que o caráter é uma coisa que não tem valor, porque é uma coisa muito preciosa, né? Não tem um valor de dinheiro, é um valor incontável. Quando ouvimos falar em herança, automaticamente pensamos em riquezas, em imóveis, em dinheiro, etc. Várias coisas materiais que se tornam uma herança, né? Mas sabemos que o dinheiro pode proporcionar muitas coisas boas para o conforto, para viagens, para compras, por exemplo. Mas será que o bem material é mais valioso do que uma pessoa? Claro que não, né? Isso é uma pergunta. Como podemos analisar? Não, o bem material não é mais valioso do que uma pessoa. E é tudo que se pode ter na vida? Muitos dizem que o dinheiro não traz felicidade. Mas será que é verdade? Nossa sociedade está contaminada com doenças do consumismo, ao ponto de estar mergulhada nesse estilo de vida e de ter criado, a partir dos bens consumidos, um padrão de vida, um padrão de qualidade de vida, né? No entanto, um cristão não deve se deixar manipular por esse padrão mundano, como está lá na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, que diz assim, 1 João falando sobre o mundanismo, né? Ele diz assim, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo, né? Do mundanismo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós sabemos esse mundo que João se refere não é um mundo globo terrestre, é o mundanismo, é o pecado que está no mundo, né? Não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Ele está se referindo ao mundanismo, ao pecado, aquilo que envolve, né, a pessoa humana. Mas deve se deixar transformar pelo Espírito de Deus, a fim de ser por ele aprovado. Por isso veremos que o valor do caráter é a maior herança que uma família pode deixar para os seus membros, né? O que é o caráter? São as características que uma pessoa tem ao agir, ao reagir às situações, né? O valor do caráter, sabemos que o caráter não tem preço, porque é algo muito valioso que constitui uma herança de família, né? Hoje em dia, como nós lemos no começo da lição, nós podemos ver que herança já automaticamente as pessoas, todos nós pensamos em riquezas, em imóveis, em dinheiro, mas o caráter também é uma riqueza, é uma herança que podemos receber dos nossos pais, da nossa família. Certamente já se ouviu essa palavra, mas você sabe o que ela significa exatamente? Podemos entender caráter como as características. Que são características?
são as qualidades e os defeitos que existem em uma pessoa. A maneira de agir e de reagir de uma pessoa. O caráter guia as ações, os valores e o comportamento de uma pessoa. Sabemos que os valores não está se referindo a valores materiais, mas valores é tudo aquilo que a gente valoriza, tudo aquilo que forma o nosso caráter, tudo aquilo que forma a nossa vida, aquilo que faz de nós uma pessoa de bem. A partir da nossa decodificação desses valores, quer dizer, a partir do momento em que nós decodificamos, aquilo faz parte do nosso interior, aquilo faz parte, se torna um código da nossa pessoa. A partir da nossa decodificação desses valores e ações é que ouvimos falar em pessoas de bom caráter e de mau caráter, isto é, pessoas que se doam em fazer o bem e outras que se entregam em fazer o mal. Quando nos deparamos numa situação em que temos de fazer duas escolhas, né? Uma simples, mas errada. Outra difícil, porém certa. Muitas vezes nós ouvimos, lemos que o caminho mais difícil leva a coisas certas, né? Hoje em dia vemos muito dessa matéria sobre ganhar dinheiro fácil. Ganhar dinheiro fácil. É errado, né? Ganhar dinheiro fácil, muitas vezes de uma forma errada, né? Agora, ganhar dinheiro com o trabalho é mais difícil, porém é a coisa certa. Quando nos deparamos numa situação em que temos de fazer duas escolhas, que é uma simples, mas errada, e outra difícil, porém é a maneira certa. A pessoa de mau caráter não pensa duas vezes em seguir pela via mais fácil, né? Se ouve muito falar sobre dinheiro que vem muito fácil, né? Fala-se muito em pirâmides, em dinheiro tão fácil, que não se faz nenhum esforço, né? Mas é um caminho mais difícil. É um caminho que pode levar à destruição. Mas o cristão, aquele que nasceu de novo, deve estar pronto para tomar a decisão certa, mesmo que num primeiro momento ela lhe traga algum prejuízo, pois são nessas decisões que demonstramos ter um bom caráter e sermos verdadeiros servos de Deus, transformados por Ele, né? Como diz um versículo bíblico, devemos ter a nossa mente transformada, né? Pela renovação do Espírito. A Bíblia nos ensina vários tipos de atitudes e de características que devemos ter para nos desenvolvermos como uma pessoa que produz o fruto do Espírito em sua vida, né? Porque o fruto do Espírito vai mostrar a árvore que nós somos, né? O fruto vai aparecer ali. É uma laranja, vai mostrar que nós somos uma árvore laranjeira, né? Então, o nosso fruto vai mostrar que árvore que nós somos. Ou seja, somos portadores de um caráter que Deus deseja de nós. Essa atitude surge nas pequenas coisas, não é somente nas atitudes grandes, nas coisas que os outros podem ver, nas coisas que transparecem para a sociedade, para os amigos da escola, para os amigos do trabalho. Não, são nas pequenas coisas que às vezes está escondida, ninguém está vendo, que podemos mostrar aquela herança tão maravilhosa que está dentro de nós, que foi vindo, que veio da nossa família. Essa atitude
surge nas pequenas coisas dentro da nossa família. Assim somos ensinados a tomar as decisões cabíveis, quer dizer, as decisões que cabem a alguma situação. Decisões certas, decisões pautadas na vontade de Deus para a nossa vida. Esse caráter, segundo a vontade de Deus, é uma herança. É uma herança muito grande, que não é uma herança material, que não é uma herança de imóveis, que não é uma herança de dinheiro, né? Mas é uma herança de maior valor, do maior valor que podemos receber da nossa família, né? Qual que é a herança? A herança da nossa vida, da nossa maneira de viver, né? O cristão e a riqueza. Certa vez, Jesus contou uma parábola para algumas autoridades judaicas que o testavam, porque Jesus era muito testado, muito avaliado pelas autoridades judaicas, porque Jesus estava se apresentando como se diz, um divisor de águas do judaísmo. Ele estava apresentando ensinamentos novos, né? Certa vez, então Jesus contou uma parábola, uma história, né, como uma comparação para algumas autoridades judaicas que o testavam, dizendo que um homem tinha como objetivo de vida alcançar grandes riquezas e a posse de muitos bens. Ao chegar ao fim da vida, ele tinha tudo o quanto desejava. Mas ao enfrentar a morte, os seus bens não lhe serviriam de nada. Por quê? Embora nós precisamos trabalhar, conseguir bens materiais para o nosso conforto, né? Trabalhar, buscar as coisas, sermos pessoas interessadas, sermos pessoas que busca um conforto na vida, mas devemos saber que os bens materiais, exageradamente, não vão nos servir de nada a nós enfrentarmos a morte, como diz em Lucas capítulo 12. Com toda a sua riqueza material, Deus não o considerava rico. Por quê? Porque Deus considerava a riqueza dele algo interior, algo que estava dentro dele, né? Esse é um ponto fundamental que devemos aprender na vida. A riqueza material não deve ser o mais importante da nossa existência. O que deve ser o mais importante da nossa existência? É o nosso caráter. É o caráter com que vamos trabalhar, com que vamos estudar, com que vamos lidar com as pessoas, com que vamos criar os nossos filhos, formar a nossa família. Esse é o mais importante da nossa existência. Nesse aspecto, o nosso Senhor ensinou que a preocupação central do cristão deve ser em fazer a vontade de Deus. Sim, pois as nossas necessidades serão por ele atendidas. Então, agora, fazer a vontade de Deus, olhar somente para Deus, mas não podemos esquecer de trabalhar, de buscar conhecimento, de estudar para ter uma vida confortável. Isso é importante também para Deus, né? Muitas pessoas falam, vou fazer somente a vontade de Deus. E esquece de trabalhar, e esquece de estudar, e esquece de querer aprimorar sua vida. Para quê? Para ter um conforto na vida, para ter coisas materiais que trazem para a sua família uma segurança material, né? Muitas pessoas às vezes pensam somente na vontade de Deus. Devemos fazer a vontade de Deus, mas fazer a nossa parte também. Muitas pessoas, elas falam só na vontade de Deus e esquecem de fazer a sua parte.
Aí depois, no fim da vida, tem uma vida raquítica, uma vida cruel, uma vida triste, uma vida sem nenhum proveito, sem nenhum provento, né? Sem nenhuma passa dificuldades. Por quê? Porque ele só olhou para a vontade de Deus e esqueceu a sua parte, né? Então, o cristão deve sim fazer a vontade de Deus, mas fazer a sua parte como pessoa humana, né? Pois as nossas necessidades serão por eles atendidas. Mas devemos fazer a nossa parte, né? Não é ficar esperando na vontade de Deus. O Senhor proverá, o Senhor vai nos dar a oportunidade, o Senhor vai trazer para nós, o Senhor vai atender as nossas necessidades. Mas você também tem que buscar o provento das suas necessidades, né? Porque Deus tem um ditado que fala assim: Deus ajuda quem madruga, né? Deus ajuda quem madruga. Está dizendo do trabalho, né? Que a pessoa precisa trabalhar, precisa madrugar para conseguir as coisas, né? Não é somente pensar na vontade de Deus, mas tem que fazer a sua parte. E nos alerta para o fato de que os bens acumulados aqui na terra se acabarão. Isto é uma verdade. Mas as riquezas guardadas no céu durarão para sempre. Então precisamos pensar em guardar as nossas riquezas no céu e fazer a nossa parte na terra, né? Você tem juntado riquezas? E onde você as tem guardado? Lembre-se, onde estiver o seu coração, ali estará a sua riqueza. Então devemos fazer a nossa parte, mas não colocar o nosso coração nas riquezas, né? Devemos desenvolver a nossa vida e não deixar que o perigo da avareza entre dentro de nós. Devemos fazer a nossa parte, devemos fazer a vontade de Deus, né? Mas não deixar que a avareza é a busca da riqueza desenfreada, a busca da riqueza de uma forma sem limites, né? O perigo da avareza. De que depende sua felicidade? Nesse mundo sofremos a sedução do sistema consumista. Não devemos deixar que o consumismo atue em nossa vida, do sistema consumista em que vivemos. A avareza tornou-se um sentimento comum, quer dizer, comum porque existe em grande escala, né, entre as pessoas. A avareza tornou-se um sentimento comum, um instinto de sobrevivência para os padrões econômicos atuais. Porém, como cristãos, apesar de vivermos neste mundo, não pertencemos a ele. Por isso, não podemos nos conformar com a realidade caótica do mundo em que vivemos. E assim, por intermédio de nossas atitudes, devemos influenciar a sociedade e jamais deixá-la que influencie ou transforme o nosso caráter. Então, não devemos deixar que a sociedade possa transformar o nosso caráter ou influenciar o nosso caráter. Conclusão da nossa lição. O caráter é a melhor herança que podemos esperar de nossos pais. Que possamos aprender em nossa família todo o ensinamento a respeito de uma vida de satisfação em Deus. Por isso devemos fugir do perigo da avareza e reter um bom caráter forjado, baseado nos ensinamentos da palavra de Deus e também nos ensinamentos de nossos pais. Deus abençoe os irmãos e até domingo que vem, numa próxima aula com os adolescentes. Deus abençoe em nome de Jesus.